Queridos, eu convido vocês para abrirem comigo o livro do profeta Zacarias, no capítulo 13. No capítulo 13 e no versículo 5. Profeta Zacarias do Velho Testamento, capítulo 13 de Zacarias, profeta Zacarias, e o versículo 5, de 5 a 9. Mas dirão, a morte do pastor, isso já se cumpriu, o pastor, o sumo pastor Jesus Cristo. Mas dirão, não sou profeta, sou lavrador da terra, porque certo homem ensinou-me a guardar gado desde a minha mocidade. E se alguém lhe disser, aqui é Jesus falando através do profeta Zacarias, o que aconteceu com Jesus, o Espírito Santo falando, que feridas são essas nas tuas mãos? O profeta do Espírito Santo perguntando para Jesus, mas que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele, são feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Imagine se não fossem amigos. Ó espada, estou lendo o 7 agora, desperta-te contra o meu pastor, Jesus, e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere ao pastor, foi o que aconteceu com Jesus. Fere ao pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor. Agora prestem atenção aqui nessa palavra profética. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas. É assustador. O profeta está falando que 2/3 da humanidade de 8 bilhões de habitantes, mais de 5 bilhões de habitantes perecerão. Que duas partes delas serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. Eu estou lendo o profeta Zacarias, quem tem sua Bíblia, olha aí. Profeta Zacarias capítulo 13, versículo 8. Acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que duas partes delas serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. Aqui o Senhor fala, o Espírito Santo fala através da boca do profeta Zacarias, que só 1/3 da terra vai se salvar. E farei passar essa terceira parte pelo fogo e a purificarei. O fogo é o fogo do Espírito Santo de Deus. Enquanto eu vinha vindo, agora eu meditei sobre que Elias caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe no Sinai, quando fugiu de Jezabel. Ele matou 850 profetas, 400 de Baal e 450 de Acera, e fugiu de Jezabel, mulher de Acabe. Então, Elias comeu o pão na brasa que o anjo deu. Ele estava deitado debaixo de um zimbro. Ele comeu aquele pão 2 vezes, bebeu água 2 vezes. E com esse pão e com essa água, ele caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe no Sinai. Então, Moisés ficou 2 vezes nesse mesmo monte, Sinai. 2 vezes 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber. Só a presença de Deus alimentava ele. Ao ponto dele chegar e dizer assim, ó Senhor, eu quero ver, eu quero te ver. Ele disse, homem nenhum me viu e permaneceu vivo. Mas eu vou esconder você na fenda da rocha. Quando eu passar, tu vai me ver passando pela retaguarda. Então, eu estava meditando que Jesus foi para o deserto e ficou 40 dias e 40 noites em jejum. Não diz que ele bebeu água. Moisés também não. Elias bebeu só aquela água 2 vezes, aquele pão 2 vezes, simbolizando Jesus e o Espírito Santo. A brasa é o Espírito Santo. E caminhou 40 dias e 40 noites no deserto.
Então, para o Senhor se manifestar a nós, não é bem alimentado, não é, nós temos que morrer a nossa carne, porque Moisés, diante da sarça ardente, o Senhor falou para ele, aquele fogo consumidor, o Senhor dos exércitos, destira as alpargas, as sandálias do teu pé, porque o lugar onde tu está é terra santa. Eu disse: Senhor, nos perdoa, a mim e todos os pregadores. Nos consagramos pouco, jejuamos pouco. Como nós esperar coisas tão grandes, sinais, prodígios, maravilha? Eu pedi: Senhor, nos ensina a fazer que nem Elias, fazer que nem Moisés, fazer que nem Jesus. Senhor, nós somos muito fracos, débeis. Ah, Jesus. Mas farei, Zacarias 13:9, mas farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei. O fogo é o Espírito Santo de Deus. Como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela, daí acontece isso. Ela me invocará o meu nome, e eu a ouvirei e direi: é o meu povo. E ela dirá: o Senhor é o meu Deus. O Senhor é Espírito. Nós temos que adorar o Senhor em Espírito. Nós temos que morrer toda a carne, toda a obra da carne. Nos ensina, Jesus. Aqueles irmãos que me assistem, ou talvez vão me assistir depois, eu peço ao Espírito Santo que dê entendimento para eles. Depois, em Zacarias capítulo 12, recuar um pouquinho para trás aqui. Zacarias 12 fala sobre a libertação de Jerusalém. Quando atacaram Jerusalém, eu sei que eu tenho sangue hebreu, eu sou hebreu, eu sou de Israel, meu povo. A libertação de Zacarias capítulo 12, de 1 a 3 e de 3. E o peso da palavra do Senhor sobre Israel, fala o Senhor, o que estende o céu, que funda a terra, que forma o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém. Isso é hoje, está acontecendo hoje, queridos. Eu sinto muita presença de Deus. Eis que eu farei de Jerusalém uma taça de estontear para todos os povos da terra. E também para Judá durante o cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada. É hoje. Essa profecia está se cumprindo hoje. Meus irmãos, e todos os telespectadores que me assistem vão me assistir depois. Nós estamos vivendo dias proféticos, que nós consiga viver mais no Espírito e menos na carne. As obras da carne e o fruto do Espírito. Oh, Jesus. Eis que, e acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos que a carregarem certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ela todo o povo da terra, contra Jerusalém, todo o povo da terra. Agora vamos lá para o 9. Queridos, nós estamos vivendo dias proféticos. Eu há tantos anos, 82, são 42 anos, eu choro porque eu sei tudo que está acontecendo. Mas nem mesmo eu, que conheço, que sei, eu disse para o Senhor: como veremos o Senhor? Nós andando
comendo bem, se alimentando bem, não jejuando pouquíssimo, orando pouco. Como isso é impossível? E acontecerá naquele dia, agora estou lendo Zacarias capítulo 12, versículo 9. Acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Jerusalém é a cidade do grande rei, a cidade de Jesus Cristo, Filho de Deus. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. O mundo todo vai se virar contra Israel e Jerusalém. Mas sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o meu Espírito, o Espírito Santo, de graça e de súplica. Aí eles vão ver, quando todas as nações cercarem Israel e ele não tem mais saída, ele vai olhar para o céu e vai reconhecer que Jesus Cristo era o Messias verdadeiro. Quando o anticristo sitiar Jerusalém. Derramarei o meu espírito de graça e de súplica, e olharão para mim a quem traspassaram. Os judeus entregaram Jesus na mão dos romanos para crucificarem. Eles vão chorar. De graça e de súplica olharão para mim a quem traspassaram os pés e as mãos, e chorarão por ele. Zacarias falando por Jesus. Vai acontecer isso agora. Amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, quando eles veem que Jesus era realmente o Messias de Israel. Israel vai chorar muito. Mas Jesus vai salvar o seu povo. Naquele dia grande será o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-Rimon no vale do Megido. Isso vai acontecer no Megido, 200 milhões contra Israel. Gog e Magog, que está lá em Ezequiel 38. E a terra pranteará, cada família à parte, o 12. Suas mulheres à parte, e a família da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte, suas mulheres à parte, a família de Simei à parte, e suas mulheres à parte. Todas as famílias remanescentes, cada família à parte, e suas mulheres chorarão muito. Oh, Jesus maravilhoso. Então, querido, isso tudo está se cumprindo diante de nós. Eu desde 82 que leio e estudo sobre Apocalipse, escatologia, todos os profetas. Aqui Zacarias também é um profeta de Apocalipse. Ele fecha aqui com Ezequiel 17 também. Ezequiel 47 com Apocalipse 22 e mais Zacarias, esses profetas, tudo que viveram, profetas de Deus, homens verdadeiros, que viviam nos desertos, que nem João Batista, que comia gafanhoto e mel silvestre. Os profetas sempre me encantaram. Oh, Jesus, esse quebrantamento que eu estou, irmãos queridos, todos que me ouvem e vão me ver depois, me ouvir. Esse quebrantamento é do Espírito Santo de Deus. Para encerrar Zacarias 14, eu resumi bastante. Zacarias 14, de 16 a 21. E acontecerá, Zacarias 14, 16 a 21, então encerrando. E acontecerá que todos os que restarem prestem atenção, quem está me ouvindo. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, olha só a misericórdia do Senhor,
e daqueles que não morreram pela ira de Deus. Olhem o que vai acontecer. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos. Glória a Jesus. E para celebrarem a festa dos tabernáculos. Prestem atenção o que vai acontecer. Só quem lê a palavra de Deus, a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, conhece o futuro. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. E se as famílias dos egípcios não subirem, nem vier, não virá sobre ela a chuva. É porque isso vai acontecer. Isso vai acontecer. O profeta está falando. Que nem aquele profeta que sonhou, teve uma visão num sonho que iam dar um tiro. Isso foi dia 14 de março de 2024. Agora ele sonhou, foi num podcast nos Estados Unidos, um pastor, dizendo que ele teve um sonho que Donald Trump ia receber um tiro, mas que em frações de segundo, se ele ia livrar ele ia virar a cabeça para o lado e a bala ia só pegar na ponta da orelha dele. Foi o que aconteceu, no meio da orelha. Então aqui, se a família dos egípcios não subir, nem vier, não virá sobre ela a chuva, virá sobre ela a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos em Jerusalém. Este será o castigo do pecado dos egípcios, porque vai acontecer mesmo, pelo orgulho deles, e o castigo do pecado de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos em Jerusalém. Naquele dia será gravado sobre as campainhas dos cavalos. Já pensou que lindo isso aqui, Nando? E acontecerá nas campainhas dos cavalos: santidade ao Senhor. E as panelas na casa do Senhor serão como bacias diante do altar. Isto vai acontecer. Quer o mundo queira, quer não queira, vai acontecer. O profeta está falando aqui, Zacarias. E naquele dia será gravado sobre a campainha dos cavalos: santidade ao Senhor. E as panelas lá em Jerusalém, na Nova Jerusalém, casa do Senhor, serão as bacias diante do altar. E todas as panelas em Jerusalém e Judá são consagradas ao Senhor dos Exércitos. E todos os que sacrificarem virão, delas tomarão e nelas cozerão. E naquele dia não haverá mais cananeu na casa do Senhor dos Exércitos. Glória a Jesus. Aleluia. Eu tenho alguns minutinhos ainda, tenho 4 minutinhos. Agora, você que está me assistindo, meus queridos, eu vou me assistir depois. O que devemos fazer? Que nem na época lá do Pedro, um pescador da Galileia, analfabeto. O que faremos? O Pedro, num discurso do Pedro, se converteu mais de 3.000 almas. Um pescador da Galileia, analfabeto, eu creio que o Pedro não sabia ler nem escrever, com as mãos calejadas. Paulo era culto, instruído aos pés de Gamaliel, né? Mas o Pedro era um pescador rústico. 3.000 almas se converteram. E eles ficaram desesperados: o que faremos? Cada um via em Jerusalém, depois que Jesus ressuscitou, cada um 50 dias depois, né, em Pentecostes, né, Jesus ficou 40 dias aqui, demorou 10 dias ainda para ele enviar o Espírito Santo. Ele disse: se eu não for,
o Espírito Santo não virá. Então, queridos, aqui, o que devemos fazer? Vamos lá para Marcos rapidamente. Marcos 16. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos 16. Marcos 16. O que devemos fazer nós? Nós aqui, que estamos aqui na terra ainda. Marcos 16, de 15 em diante. E disse-lhes Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. É o que eu estou tentando fazer. Fiz muito pouquinho ainda que já atravessei o Atlântico 2 vezes. Uma vez foi para ir para a África do Sul, para Tanzânia, para Zanzibar, e a outra foi para ir para a Europa, lá para Portugal. Mas fiz muito pouquinho ainda, mas nem comecei ainda. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a quem? A toda criatura. Então, queridos, eu tenho o maior prazer em pregar o evangelho, porque pregaram muito para mim. Eu era um cascudo, casca grossa. Eu ouvi 13 anos a palavra, para mim me converter verdadeiramente ao Senhor Jesus. 13 anos. Então aqui diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. 17. Esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, que nem o Paulo lá, que a serpente mordeu nele, ele não morreu. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus, à direita. E eles tendo partido, pregaram por todas as partes. Agora presta atenção, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Rapidamente aqui, Mateus, vamos voltar agora de novo. Isso é para nós, né? Mateus 25. Mateus 25. Mateus 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, do noivo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite nas suas vasilhas com as suas lâmpadas, e tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor dizendo: aí vem o esposo, saí-lhe ao seu encontro. Isso nós temos que fazer. E para encerrar agora, vamos lá para Romanos. Depois de Atos. Vamos lá para Romanos. Romanos 10. O que nós temos que fazer? Os irmãos que ainda estão em fase no processo. Romanos 10, carta de Paulo aos Romanos de Roma, capítulo 10, versículos 8, 9 e 10. Paulo falando para os romanos. Mas o que se diz? A palavra está junto de ti. A palavra que eu preguei agora de noite. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Imagina, quase 2000 anos eu estou pregando essa palavra de Paulo aqui, que ele mandou para os romanos. A saber, se com tua boca, confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão
para a salvação. Amém. Vamos